Recebimento de projeto de lei número 36/2014-L. Dispõe sobre a propaganda sonora volante no município de Mairinque. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de lei, de autoria do vereador Rodrigo da Imobiliária, a saber. Artigo 1º. Esta lei regulamenta a propaganda sonora volante no município de Mairinque, dispondo sobre a natureza das mensagens divulgadas, os veículos e equipamentos de divulgação, os dias, locais, horários e condições em que essa atividade será autorizada, as exigências para a obtenção da autorização e as penas para o seu descumprimento. Artigo 2º. Poderão ser divulgadas por meio sonoro mensagens de natureza 1. Comercial, 2. Cultural, esportiva, religiosa de interesse da comunidade, 3. Eleitoral. Artigo 3º. As propagandas de natureza comercial serão realizadas sob a responsabilidade da empresa que oferece os produtos ou serviços e a elas serão impostas as penalidades pelo descumprimento das normas ora estabelecidas. Parágrafo 1º. Para divulgar seus produtos ou serviços por propaganda sonora volante, a empresa comercial deverá cadastrar-se na Prefeitura de Mairinque e recolher os tributos fixados em lei. Parágrafo 2º. Não se considera comercial, para fins desta lei, a propaganda relativa a eventos promovidos por instituições sem fins lucrativos, destinadas a arrecadar fundos para a manutenção de suas atividades. Artigo 4º. As propagandas de caráter cultural, esportivo, religioso e de interesse da comunidade, desde que promovidas por entidades sem fins lucrativos, ficam isentas de pagamentos de tributos. Artigo 5º. A propaganda que se trata esta lei somente poderá ser realizada por veículos de tração automotiva, sendo vedada de qualquer maneira a utilização de animais. Parágrafo único. Os veículos e os equipamentos utilizados para propaganda poderão ser de propriedade de pessoas físicas, de empresas de publicidade ou da empresa ou entidade que patrocina a divulgação, devendo, em qualquer caso, serem inspecionados e autorizados pelo órgão competente. Artigo 6º. Será permitida a propaganda sonora volante no período compreendido entre as 12 e as 18 de segunda-feira a sábado, sendo vedada a propaganda aos domingos e feriados. Parágrafo 1º. Os níveis de emissão de sons devem respeitar a natureza da área onde a propaganda será veiculada, observados os seguintes limites. 1. Áreas urbanas destinadas, ainda que não exclusivamente, a residências, 60 decibéis. 2. Área rural, 70 decibéis. 3. Setor industrial, 85 decibéis. Parágrafo 2º. Ficam proibidas as atividades de propaganda sonora volante em uma distância de 100 metros de asilos, escolas, prédios públicos, pronto-socorros, clínicas, inclusive veterinárias, e hospitais públicos ou privados. Artigo 7º. A propaganda eleitoral será realizada nos termos da legislação federal, mas deverá respeitar 1. A proibição da utilização de animais. 2. A obrigatoriedade da inspeção dos veículos e equipamentos. 3. Os níveis de emissão de sons constantes no parágrafo 1º do artigo anterior para a propaganda realizada nos dias e horários constantes no caput do mesmo artigo. 4. O limite de 30 decibéis para a propaganda realizada fora dos dias e horários constantes do caput do artigo anterior. 5. A proibição constante no parágrafo 2º do artigo anterior. Parágrafo único. A infração de qualquer dispositivo deste artigo implicará na aplicação da pena de advertência por escrito e na reincidência da apreensão do veículo, ficando sua liberação vinculada ao pagamento pelo candidato, cuja propaganda era veiculada, de multa no valor de R$ 300. Artigo 8º. Ao ser comprovado pelo setor competente, através de equipamento próprio, o excesso de níveis sonoros, serão aplicadas sucessivamente as seguintes penalidades. A. Advertência por escrito. B. Multa no valor de R$ 300 se ocorrer nova infração no prazo de 1 ano contado da data de advertência. C. Proibição da veiculação de propaganda sonora pelo prazo de 1 ano se ocorrer nova infração no prazo de 1 ano contado na data da multa, da data da multa e apreensão do veículo e do equipamento de som, que somente serão liberados após o pagamento de multa no valor de R$ 1.000. Parágrafo único. O veículo de propaganda sonora que estiver funcionando sem a devida autorização fica sujeito à pena de advertência por escrito e, na reincidência, à apreensão, ficando sua liberação vinculada ao pagamento de multa no valor de R$ 300. Artigo 9º. Fica assegurado à população o direito de denunciar o descumprimento desta lei junto a órgãos competentes. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e o Poder Executivo, no prazo de 60 dias, a regulamentará por decreto. Câmara Municipal de Mairinque, 7 de agosto de 2014, vereador Rodrigo da Imobiliária. Justificativa. Senhores vereadores,
A finalidade do projeto, que ora apresentamos, é regulamentar a propaganda sonora volante no município de Mairinque, uma vez que até o momento não existe norma que discipline tal assunto. Nos últimos anos, cresceu muito a quantidade de empresas que se utilizam dessa espécie de propaganda, tendo crescido muito também a quantidade de veículos que circulam pelas ruas do município com alto-falantes, realizando a divulgação de eventos de toda a natureza. Infelizmente, nem todos se lembram de que as pessoas, quando estão recolhidas em suas casas, procuram ter momentos de descanso, de estudo, de oração e de lazer. Isso quando não estão passando por alguma dificuldade e mesmo por problemas de saúde. Em tais situações, ninguém está interessado em ouvir propaganda de eventos ou de promoções comerciais, mas é obrigado a isso. A propaganda sonora, feita sem critério, é uma violência contra as pessoas. Ela invade em qualquer dia, em qualquer hora e em qualquer volume as casas, os hospitais, as escolas, os asilos, as clínicas médicas, os locais de trabalho, e não há como se defender dela. Nas últimas eleições foi possível constatar o quanto essa atividade pôde perturbar a vida das pessoas. Julgamos que as medidas que estamos propondo atendem aos interesses da população, mas também que outras pessoas possam ter ideias diferentes sobre elas. Pensamos que todos devem se manifestar sobre a proposta, uma vez que se trata de assunto que interessa a toda a população. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Recebimento de projeto de resolução número 11/2014. Dispõe sobre a regularização do direito de faltas abonadas pelos servidores públicos municipais do Legislativo de Mairinque. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de resolução de autoria da mesa. Artigo 1º. Fica instituída a falta abonada, que consiste na prerrogativa de cada servidor público municipal do Legislativo faltar 6 dias úteis no período de 12 meses, sem prejuízo dos vencimentos e limitada a uma falta por mês, obedecidas as normas a serem regulamentadas por ato da Presidência. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Mairinque, 11 de agosto de 2014. Recebimento de requerimentos. Requerimento número 240/2014. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, tendo conhecimento de ações judiciais referentes ao fornecimento de remédios especiais de alto custo aos pacientes pela Prefeitura Municipal de Mairinque e que foram julgados procedentes, com expedição de mandados pelo Judiciário, é que requer ao plenário, na forma regimental, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que nos esclareça o que se segue. 1. Quantas decisões judiciais foram cumpridas desde janeiro de 2013 até a presente data? 2. Favor relacionar o número do processo judicial, autor-paciente, da determinação, medicamento fornecido e valor do medicamento. 3. Quais empresas forneceram referidos medicamentos? Favor relacionar um a um, especificando data da compra, medicamento e valor da nota. Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, o requerimento 240/2014 do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 241/2014. Senhor Presidente, considerando que a rua Zonas Zabroques, na Vila Sorocabana, se encontra esburacada. Considerando que essa referida rua é utilizada para a feira livre de domingo e quinta-feira, onde há um grande fluxo de transeuntes. Considerando a dificuldade de locomoção com carrinho de feira e risco de acidentes aos pedestres, é que nos termos regimentais, requer ao chefe do Executivo que informe à Câmara o seguinte. 1. A Prefeitura tem conhecimento do estado que se encontra a rua? 2. A Prefeitura tem planos de executar melhorias nesta rua? 3. Se positivo, para quando? 4. Se negativo, por quê? Vereador Kiyoshi Hirakawa. Em discussão, o requerimento 241/2014 do vereador Kiyoshi Hirakawa. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento.
Requerimento número 242/2014. Senhor presidente, considerando a resposta do requerimento número 282/2013, através do ofício 755/2013, recebido no dia 16 de outubro de 2013, onde este vereador questiona sobre a possibilidade da implantação de banheiros públicos na Praça José Hermílio de Moraes, na Vila Sorocabana, a administração responde que seria realizado um estudo para a implantação e com maior brevidade possível seria implantado. Considerando que às vésperas de completar um ano deste fato, relatado acima, nenhuma providência foi tomada, tendo em vista a necessidade dessa providência para atender os trabalhadores locais, feirantes e prestadores de serviço de veículos de aluguel e cidadãos usuários da referida praça e clientes da feira. É que nos termos regimentais requer ao chefe do executivo que informe a Câmara o seguinte: 1. A Prefeitura vai instalar banheiros públicos no referido local? Se sim, quando? Se não, por quê? Vereador Kiyoshi Hirakawa. Em discussão, o requerimento 242/2014 do vereador Kiyoshi Hirakawa. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 243/2014. Senhor presidente, considerando que o parcelamento Benzenex, que conhecemos como Dona Catarina, foi implantado sem aprovação e a partir de uma ação civil pública foi iniciado um processo de regularização anos atrás. Considerando tratar-se de uma área de 125.569,22 metros quadrados, matrícula número 24.484 no cartório de registro de imóveis. Considerando que esse parcelamento foi motivo de ação civil pública, número 7.347/85, parcelamento ilegal, originada no inquérito civil número 32/2004. Considerando que no processo de regularização foi firmado, entre Prefeitura e responsáveis por parcelamentos, um termo de ajuste de conduta, TAC, em 30 de junho de 2008, entre a Prefeitura e Benspar, a sucessora da Benzenex, definindo que a empresa Iara Brasil Fertilizantes SC, sucessora da Fertibras, daria em dobro área pública, constituindo-se um caso de dação de 53.305,55 metros quadrados de área à Prefeitura, onde a Green Nurb Regularização de Empreendimentos SC foi testemunha no TAC, cuja segunda exigência foi a execução das obras de implantação de rede de distribuição de água, perfuração de um poço artesiano, sendo o prazo para essas obras de 90 dias, prorrogáveis por mais 30, drenagem de águas pluviais com prazo de 180 dias, tudo conforme o projeto básico anexado ao referido processo. Requeira ao chefe do executivo, nos termos regimentais, que nos informe o que se segue. 1. Quando foi concluída a rede de águas pluviais e em que ruas? 2. Foi perfurado o poço artesiano? Qual a localização? 3. As obras acima citadas foram executadas pela empresa conforme o TAC? 4. Enviar-nos cópias do decreto de regularização e do certificado de aprovação preliminar. Gabinete da vereadora Deia. Em discussão, o requerimento 243/2014 da vereadora Deia. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Moção número 40/2014. Senhor presidente, um vício do bem, entre aspas. É assim que os colecionadores de carros antigos definem a paixão por automóveis que, apesar de não serem mais fabricados, permanecem vivos não só na memória dos fãs, mas circulando pelas ruas. Com este pensamento, é que dezenas de amantes se reúnem no Opala Clube de Mairinque. São entusiastas como Maurício, Fábio, Luiz, Anjo, Marcelo e tantos outros. No último dia 3 de agosto, das 9 às 14 horas, aconteceu o 12º encontro mensal de Opalas e outros antigos de Mairinque. O evento acontece sempre no primeiro domingo de cada mês e é realizado na rua João Ramos da Cruz, na Praça Manão, Vila Sorocabana. Nos encontros, somente é permitida a exposição de veículos fabricados até 1990, exceto caravans e Opalas. O evento é um grande atrativo para todas as famílias mairinquenses, pois além da exposição, os presentes assistem a belas apresentações da banda Shock Dogs.